Então, meus amigos, minhas amigas, vamos iniciar um tema que cai bastante em concursos públicos. Direito processual penal, cadeia de custódia. Então, como sempre iniciamos um tópico, devemos conceituar cadeia de custódia. E aí está um conceito para vocês. A cadeia de custódia funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória. Então, a cadeia de custódia funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar dúvida no resultado da atividade probatória. Então, a cadeia de custódia nada mais é que concentrar, guardar aquela e aquele vestígio que irá subsidiar uma análise posterior e, se for o caso, relacionar-se com o fato e levar o autor a uma condenação. Esse vestígio irá, lá na frente, virar uma prova, do qual o juiz irá valorar e levar o acusado à acusação ou à sua absolvição. E a cadeia de custódia é para demonstrar que o objeto que foi coletado no passado é o objeto que está sendo analisado, é o objeto que está sendo utilizado para levar o cidadão à condenação ou à absolvição. Então, a cadeia de custódia é para não deixar nenhuma dúvida do que o material que foi coletado, que foi pego no início, é realmente aquele que está sendo analisado, sem nenhuma adulteração, sem nenhuma alteração. Então, cadeia de custódia nada mais é do que a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória. Então, meus amigos e minhas amigas, reafirmo que a cadeia de custódia é para não deixar dúvida que aquele material que foi pego é o material que está sendo analisado. A título de exemplo, a droga que foi apreendida em um determinado dia é aquela droga que está sendo submetida à perícia, é aquela perícia que será analisada e, se for o caso, levar o cidadão a uma condenação ou absolução. Então, este é o conceito da cadeia de custódia. E dentro desse conceito, quando eu fiz uma prova, anos atrás, na época, né, no qual a cadeia de custódia foi regulamentada pelo pacote anticrime, é o pacote anticrime que trouxe toda esta regulamentação da cadeia de custódia, ela já existia, né? Esse conceito de cadeia de custódia já era conhecido, já é em tese implementado, mas a sua regulamentação ela veio com o pacote anticrime. E, dentro dessa temática, quando essa regulamentação surgiu, expressa no Código de Processo Penal, eu fui realizar uma prova do MP de Goiás. E a questão de processo penal era para falar do princípio da cadeia de custódia. E naquela época era bastante desconhecido e hoje é atual. No entanto, eu fiz essa prova anos atrás, por volta de 2019, 2020, e hoje esse princípio ele é bastante conhecido em decorrência dessa prova que foi realizada no MP de Goiás. E o princípio é o princípio da mesmice.
O que é o princípio da mesmice, da mesmidade da cadeia de custódia? O princípio da mesmidade, também conhecido como lei da mesmidade, é um dos fundamentos lógicos e jurídicos da cadeia de custódia, da prova penal. Ele determina que o mesmo elemento probatório encontrado na cena do crime deve ser exatamente o mesmo utilizado para embasar a decisão judicial. O princípio da mesmidade assegura a confiabilidade da prova, permitindo verificar a correspondência entre o que foi coletado e o resultado do processo de extração. O princípio da mesmidade garante que a prova valorada pelo juiz é exatamente aquela que foi coletada originalmente, sem alterações ou manipulações. Ele assegura que o objeto, documento ou vestígio apresentado no processo é autêntico e corresponde integralmente àquele encontrado durante a investigação. Beleza? Então, o princípio da mesmidade, o princípio da mesmice, leva exatamente o objetivo e o conceito da cadeia de custódia, que é aquele procedimento formal que documenta o histórico cronológico do material apreendido, do material coletado. Olha o que está de vermelho. O princípio da mesmidade garante que a prova valorada pelo juiz é exatamente aquela que foi coletada originalmente, sem alterações ou manipulações. É nesse contexto que a previsão legal vai vir e regulamentar as fases da cadeia de custódia, o início da cadeia de custódia, que são elementos que não caem em prova de concurso público, não. Eles despencam nas provas de concurso público. Tranquilo? Então, começamos com o item 1, conceito. O item 2, o princípio mais badalado da cadeia de custódia. Inclusive, eu, pessoalmente, já fiz provas em 10 concursos que caíram exatamente para conceituar cadeia de custódia e o princípio da mesmidade. Tranquilo? Então, agora vamos, o que fortalece a nossa prova objetiva, que é a previsão legal, que está regulamentada no CPP, em decorrência do pacote anticrime, Lei 13.964. Lei 13.964. O artigo 158-A diz assim: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O reconhecimento até o descarte. Início da fase e final da fase. Reconhecimento até o descarte. Lembrando que vamos ver que são 10 fases da cadeia de custódia. Então, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Olha, que está falando histórico cronológico do vestígio, idêntico ao conceito que foi apresentado. Mas eu quero destacar aqui esse histórico cronológico do vestígio, porque caiu em prova de concurso público, inclusive da PMMG, tocando a palavra vestígio por indício, ou vestígio por evidência. São conceitos distintos. Então, bastava você saber que o conceito do artigo 158-A e demais dispositivos que vamos ver utiliza a palavra vestígio. E esse conceito está no artigo 158-A
parágrafo 3º. Então, vamos aprender o conceito de vestígio e fique atento. Se na prova colocar evidência e indício, a questão está errada. Porque o conceito de indício, evidência e vestígio são diferentes. E aqui, no método ACDC, você é preparado exatamente para o que cai na prova. E tanto cai na prova as fases como o início da cadeia de custódia. Por isso que eu deixei de vermelho aqui para você. Olha, o início da cadeia de custódia dá-se-á com a preservação do local de crime, e não é como, com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígio. É que os dispositivos da cadeia de custódia só aparece a palavra vestígio. Então, olha aí um tema para você colocar no caderno de aprovação. Se eu fosse você, eu colocaria no caderno de aprovação o início da cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local de crime, com a preservação do local de crime, ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, caiu na prova de concurso que eu já fiz, vários, promotor, juiz, inclusive da PM-MG, falando assim, o início da cadeia de custódia é somente com a preservação do local de crime. Errado, porque o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime e com os procedimentos policiais ou periciais dos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, ficar responsável por sua preservação. Então, vamos lá. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, fica responsável por sua preservação. Agora, um conceito muito importante, que eu já disse, vestígio é diferente de indício, que é diferente de evidência. E aí está o conceito de vestígio. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, o agente público que chegou no local, que fica responsável por sua preservação, tudo aquilo que ele entender que há uma relação com a infração penal, ele deverá ser o responsável por resguardar até o isolamento e a coleta e o transporte e todas as fases sejam concluídas aí com relação ao material coletado, que vamos ver em seguida. Então, o vestígio é todo objeto material, bruto, visível ou latente. Vestígio é todo objeto material, bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal. Então, vestígio é tudo aquilo que você chega no local no primeiro momento, entende-se que é um material ou um objeto bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal. Então, é importante você ter a diferença que vestígio é diferente de indício, pois considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. E já a evidência representa o vestígio que, após analisado pelos peritos, se mostram diretamente relacionado ao caso. Então, indício, olha para ver a diferença. Indício é o objeto ou material, bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido
que se relaciona com a infração penal. Então, eu cheguei ali, eu aprendi uma roupa, eu aprendi uma faca, eu aprendi uma arma, eu aprendi um telefone, eu aprendi todos os materiais brutos, visíveis e latentes que estavam no local, que, em tese, relacionavam-se com a infração penal. Após as perícias realizadas, após a análise pelos agentes públicos responsáveis, ele vai falar: essa arma tem relação com o crime. Então, se essa arma tem relação com o crime, após a análise, essa evidência que foi recolhida no local e foi linkada à infração penal, ela deixa de ser um vestígio e passa a ser uma evidência. Então, a evidência representa um vestígio que, após analisado pelos peritos, se mostram diretamente relacionados ao caso. Então, quando eu relaciono aquele material, aquele objeto, bruto, visível e latente, que foi apreendido, após relacionar ele diretamente com a infração, este vestígio ele ganha um novo status, o status de evidência. Indício não tem relação com o que foi dito, de vestígio e evidência, pois o indício é circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza por indução concluir-se a existência de outra ou outra circunstância. Então, aquele exemplo, você pega uma caixa, coloca um gato e um rato dentro da caixa. Você tem o gato e o rato. Você sabe que o gato e o rato foram colocados dentro da caixa. Quando você levanta a caixa, só tem um gato. Então, por indução, pelo indício, você vai concluir que o gato comeu o rato. Este é o exemplo que se aplica na prática. Muitas das vezes, mostra-se nos noticiários, no Fantástico, um cidadão que está sendo acusado de homicídio porque ele foi filmado entrando na casa com uma mulher e quando ele sai da casa, ninguém mais entra. E isso está na filmagem. Quando você entra na casa, a mulher está morta. Então, esse indício, por indução, você vai concluir que aquele homem que entrou com a moça viva naquela casa, naquela residência. E após, saiu sozinho e ela foi encontrada no local morta, por indução, ele foi o responsável pela morte daquela mulher. É exatamente o mesmo exemplo do gato comer o rato dentro da caixa. Isso é indício, beleza? Então, indício é diferente de vestígio, é diferente de evidência. Por que isso, professor? Que caiu na prova. Esses dispositivos do CPP que regulamentam a cadeia de custódia não traz o indício, não traz a evidência. Ele traz o vestígio, que eu volto à leitura para vocês. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal. Beleza? Então, nós temos aí o conceito da cadeia de custódia, nós temos o conceito do princípio da mesmidade, nós temos o momento que se inicia a cadeia de custódia, que é com a preservação do local do crime, ou com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência do vestígio. Sabemos que o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação e que o vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal. Olha que tanto de conteúdo simplesmente tirado do artigo 158-A do Código de Processo Penal. E, na sequência, passamos, né, para o item 3, né, previsão legal, artigo 158-A, que vai falar das fases da cadeia de custódia. Então, o artigo 158-B, né, falamos do conceito no artigo 158-A, falamos da responsabilidade do agente público, falamos do início da cadeia de custódia, falamos do conceito de vestígio, tudo no artigo 158-A.
Agora passamos a um artigo que despenca em prova também, né? Que é o artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Olha de novo, vestígio. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Então, eu tenho uma fase externa, uma fase interna, divididas em 10 etapas. A fase externa começa com a preservação do local do crime e vai até a chegada do vestígio do órgão pericial. Já a fase interna compreende todas as etapas do procedimento compreendidas desde a entrada do vestígio no órgão pericial até a devolução do laudo pericial. Então, nós temos que a fase externa começa com a preservação do local do crime e vai até a chegada do vestígio no órgão pericial, e já a fase interna compreende todas as etapas do procedimento, compreendidas desde a entrada do vestígio no órgão pericial até a devolução do laudo pericial. O que está de amarelo representa a fase externa, o que está de verde representa a fase interna. Mas quais são essas fases? É o RIFICA, TR-PAD. É o RIFICA, TR-PAD. É o RIFICA, TR-PAD. Então, grave essas fases: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, referimento, processamento, armazenamento e descarte. Né? Então, fiquem atentos, porque o pessoal erra muito essas fases. Então, eu coloquei para vocês o mnemônico: RIFICA, TR-PAD. RIFICA, TR-PAD. RIFICA, TR-PAD. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, reconhecimento, processamento, armazenamento e descarte. E não confundir o acondicionamento com o armazenamento, beleza? O acondicionamento com o armazenamento. O acondicionamento está na fase externa. O armazenamento está na fase interna. Beleza? Tranquilo? Agora, tem questões que cobram somente assim. São fases da cadeia de custódia. Ele pergunta, são fases externas da cadeia de custódia. Ele pergunta, são fases internas da cadeia de custódia. Por isso tem essa divisão. Agora, você pode ter na prova uma coluna pedindo, enumere a primeira coluna com a segunda. Ele, conforme a própria prova da PMG, gosta bastante de colocar o reconhecimento com o conceito de isolamento, ou o acondicionamento com o conceito de armazenamento. Então, a nossa próxima etapa é saber relacionar o RIFICA TR-PAD com seus respectivos conceitos que a lei traz. Então, eu coloquei para vocês aqui os conceitos das 10 fases previstas na cadeia de custódia, destacando em verde algumas palavras importantes para relacionar com a referida etapa, e de vermelho para destacar aí que os dispositivos trazem a palavra vestígio e não indício e evidência. Lembrando que o vestígio é todo objeto, é todo material bruto, visível ou latente que se relaciona com a infração penal. Tranquilo? Beleza? Então, olha o conceito de reconhecimento. Reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Então, o reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse. Você reconhece aquele elemento, aquele vestígio, aquele objeto material bruto, latente, visível, que se relaciona à prestação penal. Você faz o reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Depois você vai isolar, o isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e o local do crime. O imediato é o que está diretamente ali, visível, como fato. O mediato é circular o local do crime, as circunstâncias, a vizinhança que relaciona direto com o crime em análise. Então, você reconhece, né? Você vai reconhecer aquele elemento como de potencial interesse. Depois que você reconhecer, você vai isolar. E a fixação. Fixação, lembre, é a foto, é o retrato de como aquele material, aquele objeto foi encontrado. Então, a fixação é a descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens, croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Então, a fixação, você reconheceu aquele elemento como interesse, você isolou, agora você vai fazer um tópico muito importante, que é a fixação daquele objeto, daquele material, daquele vestígio, fazendo croquis, filmagens, fotografias. Então, você vai pegar o seu telefone aí, vai filmar, vai tirar foto, né? Tudo isso para realizar a fixação daquele elemento que foi reconhecido e isolado. Depois que fez a fixação, o que você tem que fazer? Coletar. Ato de recolher o vestígio, que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Então, você vai coletar, vai colocar num plástico, vai colocar numa embalagem específica para aquele material que foi coletado, para garantir o princípio da mesmidade. Beleza? Então, você reconheceu, você isolou, você fixou, você coletou, aí agora nós temos que acondicionar. O acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então, muitas das vezes, eu vou cumprir um mandado de busca e apreensão, vou com os agentes fazendo a busca, o escrivão ali para documentar. Então, a gente leva vários tipos de embalagens. Então, o computador ele é colocado e acondicionado em um tipo de embalagem, o celular em outra, os documentos de outra forma. Então, primeiro você reconhece aquele elemento com relação à infração penal, depois você isola aquele local, depois do seu isolamento, né, você vai fixar, né, vai tirar fotos, coletou, você vai acondicionar no material apropriado. Depois que está embalado, tudo acondicionado e lacrado, que nós vamos ver que há um regramento trazido pelo próprio Código de Processo Penal para garantir o princípio da mesmidade, vai dar regulamentação com relação ao lacre, abertura e novo lacre do material que foi coletado, acondicionado, nós temos o transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Então, você transporta, agora você vai para o recebimento. Ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimentos e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Voltando aqui, né? Cliquei no slide errado, no item errado, né? Voltando aqui, então, depois do recebimento, nós temos aí o processamento. O processamento é a perícia, né? Exame pericial em si,
manipulação do vestígio, de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Então, nós vamos ter aí o processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio, de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Beleza? Então, nós temos aí o processamento, que é a perícia em si, e 9, o armazenamento, procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com a vinculação ao número do laudo correspondente. Não confundir o acondicionamento com o armazenamento. E chegando à última fase, que é o descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Então, nós temos aí as 10 fases da cadeia de custódia com seus respectivos conceitos. Rífica, PR, PAD. Rífica, PR, PAD. Rífica, PR, fase externa, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento. Fase interna, PAD, processamento, armazenamento e descarte. Então, fique atento aí a essas 10 fases da cadeia de custódia. E nós encerramos, neste momento, né, essas 10 fases, e no próximo bloco vamos iniciar o artigo 158C da cadeia de custódia. Te aguardo lá, tamo junto. E esta aula é para gabaritar provas objetivas envolvendo cadeia de custódia. Até o nosso próximo bloco.